Declaro aberto a audiência pública para discussão do projeto de lei número 238/2013, que altera o orçamento vigente através de abertura de créditos adicionais no valor de R$ 34.802.000, alterando o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária e da outras providências. A presente audiência pública se realiza em razão de determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na instrução número 2/2008, tendo em vista o disposto no parágrafo único, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão de planos, leis, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Passaremos à análise do projeto. O planejamento com estabelecimento de metas. Voltou. O planejamento com estabelecimento de metas não é estático, é dinâmico e pode ser reavaliado com propostas de alterações no decorrer da execução orçamentária. Crédito adicional é uma suplementação orçamentária para despesas não computadas ou insuficientes dotadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, que visa atender à insuficiência de dotações ou recursos alocados nos orçamentos e a necessidade de atender situações que não foram previstas, inclusive por serem imprevisíveis no orçamento. Despesa corrente são despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Compreende os gastos relativos às obrigações ligadas à manutenção da máquina pública. Despesa de capital são despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Compreende os gastos de transferências e aplicações diretas, investimentos, inversões financeiras e abatimento da dívida, entre outros. Recursos para abertura de créditos adicionais: superávit financeira, excesso de arrecadação, operação de crédito, anulação de dotação, reserva de contingência, recursos sem despesas. Créditos adicionais suplementares são utilizados para reforço de dotações já aprovadas pelo Legislativo e que, portanto, constam da Lei Orçamentária Anual. Créditos adicionais especiais. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha do orçamento em vigor e é certo ser aberto nos últimos 4 meses do ano, caso em que serão reabertos no orçamento do próximo ano, no limite de seus saldos remanescentes. Projeto em discussão. Projeto de lei número 238/2013 altera o orçamento fiscal vigente através de abertura de créditos adicionais no valor de R$ 34.802.000, alterando o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária e da outras providências. Projeto de lei. Trata-se de alterações no orçamento vigente que permitirão realizar as seguintes despesas: crédito suplementar, PROCON, despesas com material de consumo, valor de R$ 15.000, diária, R$ 5.000, e para aquisição de equipamentos no valor de R$ 35.000. Artigo 2º, crédito suplementar, gabinete do prefeito, despesas de viagens, R$ 14.000, material de expediente, R$ 20.000, prestação de serviço no valor de R$ 10.000. Artigo 2º, Fundo SUS, aquisição de imóveis e equipamentos para UPA, UBS, aeroporto, no valor de R$ 350.000. Serviços de saúde terceirizados, aumento do número de procedimentos e atendimentos, no valor de R$ 600.000, e aquisição de medicamentos para distribuição, no valor de R$ 600.000, aumento do número de procedimentos médicos hospitalares autorizados R$ 70.000, pagamento Sasson R$ 15.000. Artigo 3º, aquisição de casa, creche, R$ 5 milhões. Desapropriar imóveis em regiões com maior demanda de vagas em creche, para atendimento de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. A administração das unidades contempladas pelo programa Casa Creche será feita por instituições
filantrópicas sem fins lucrativos, atuando na área de educação devidamente constituída juridicamente, já conveniados ou não com o poder público. Artigo 4º, aquisição de imóvel, crédito especial para instalação do novo depósito para merenda escolar, no valor de R$ 3,5 milhões. Artigo 5º, crédito suplementar, despesas com pessoal, no valor de R$ 24.568.000, recurso para garantir o empenho da folha de dezembro, inclusive o 13º. Abertura de créditos autorizados nos artigos anteriores se dará através das seguintes anulações, todas provenientes ou de equipamentos material permanente ou de obras e instalações. 2 milhões, construção e ampliação de escolas e unidades básicas. Unidades administrativas, educação básica. R$ 3.002.538,45. Viadutos, pontes e passarela. Fundo de urbanização e obras municipais. R$ 7.939.461,55. Recuperação de áreas degradadas de combate às vossorocas. Fundo de urbanização e obras municipais. R$ 8.928.408,60. Canalização de córregos, fundo de urbanização e obras municipais. R$ 1.112.000, obras e equipamento do PAB, fundo SUS. R$ 3.700.000, bloco de gestão do SUS, investimento fundo SUS. R$ 400.000, manutenção de atividades médicas de alta complexidade, fundo SUS. R$ 450.000, manutenção de fundos FAEC, câncer uterino e outros fundos SUS. R$ 80.000, manutenção do fundo FAEC, CAPES, fundo SUS. R$ 360.000, manutenção das atividades do SEREST, fundo SUS. R$ 200.000, manutenção e incentivo de programas HIV, AIDS, DST, fundo SUS. R$ 220.000, aquisição de equipamento raio-x no aeroporto 1, fundo SUS. R$ 605.000, aquisição de ultrassom, fundo SUS. R$ 850.000, construção de laboratório no fundo SUS. R$ 300.000, manutenção de assistência farmacêutica, fundo SUS. R$ 100.000, investimento em vigilância epidemiológica e ambiental, fundo SUS. R$ 300.000, manutenção do Planvig, Vig SUS 3, fundo SUS. R$ 300.000, aquisição de equipamentos de vigilância e saúde, fundo SUS. R$ 495.500, frota vigilância e saúde, fundo SUS. R$ 1.200.000, construção do centro de zoonose, fundo SUS. R$ 61.091,40, manutenção de saúde, fundo SUS. R$ 2.198.000, manutenção das atividades de promoção de turismo receptivo, fundo municipal de turismo. Total de anulações, R$ 34.802.000. O artigo 7º do projeto acrescenta no objetivo do programa Educação Básica o seguinte: adquirir imóvel para instalar um novo depósito central da merenda escolar através da ação do governo. O artigo 8º altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei 7.938/2013, que autorizou a abertura de créditos adicionais de orçamento da Prefeitura e da FEAC. Total de anulações, R$ 34.802.000. Bom, eu gostaria de passar primeiramente as palavras para algum vereador que gostaria de fazer alguma consideração. Nós estamos com a secretária de Finanças, a Neide, que está aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida. Em relação ao projeto, algum vereador gostaria de fazer alguma consideração? Daniel Cordeiro? Não. Algum munícipe gostaria de fazer alguma consideração? Use do microfone, Regiane, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Neide, presente. Bom, eu tentei rabiscar mais ou menos uma coisa, porque eu não vou conseguir perguntar assim. Algumas coisas vocês já até me responderam já nesse papel que ela foi me dada, entendeu? Porque eu tentei fazer a lição mais ou menos de casa, e algumas dúvidas eu tinha, mas que muitas foram esclarecidas aqui.
E se eu repetir, aí vocês me desculpem. Primeiro, Neide, eu queria saber uma coisa, por exemplo, essa verba, esse remanejamento, né, que seria assim dizia, vai vir da onde? Vai sair da onde, assim, não tecnicamente, se você puder, para mim poder entender assim, né, ele vai vir da onde? Esses 34 milhões. Na verdade, é só alteração de locação de recursos. Isso, é mudança. Ou seja, esses valores que estão sendo anulados são recursos financeiros que foram previstos com convênios e que não se efetivaram. Então, nós, na verdade, ele está sendo remanejado. Tirando de um lugar. Aí da onde? Não veio. No projeto, não sei se você está com cópia, conforme foi exposto, de vários convênios que não foram efetivados. O que é Fundo Social do SUS, moço? Fundo Municipal SUS. De Saúde SUS. A maioria das verbas, pelo que eu percebi, está vindo de lá, é isso? Não, a maioria das verbas está sendo anuladas de lá. Quando nós fizemos o orçamento de 2012, nós tínhamos vários projetos, vários convênios em estudo, em análise junto ao Ministério da Saúde. Como não foram aprovados, essa rubrica ficou no orçamento, mas não veio recurso financeiro para isso, nós estamos alocando para outra finalidade. Anulando na saúde, de recursos que não veio, por exemplo, estamos anulando em equipamentos de unidades básicas que vai ser construída o ano que vem, e está faltando equipamento, recurso financeiro para a gente acabar de equipar a unidade do aeroporto que está na fase final de construção. Então, assim, nós estamos anulando onde tinha previsão orçamentária, que não veio esse recurso financeiro, e estamos alocando onde tem a necessidade de a gente agilizar e que detém. E você sabe por que não foi feito? Por que não veio? O porquê? Olha, é complicado isso. Nós alimentamos o sistema de projetos, fica em análise dos ministérios, e a gente não depende só de cobrança nossa, porque nós ficamos assim, sempre teve a equipe de convênios que fica lá disponível, atendendo todas as exigências, tudo que eles pedem para alimentar. Falta isso para a próxima falta etapa. Documentação para isso. Tudo isso é feito, mas às vezes nem tudo se efetiva. Isso a gente já tem assim de Mesmo prática. passando toda a documentação, às vezes acontece de não estar vindo. Toda a documentação. Aí é onde é feito esse remanejamento. Certo. E a gente tem que colocar no orçamento, porque o convênio está pronto, o projeto está pronto, está lá, chegando o recurso para a gente viabilizar. E como não vem, a gente não tem como, porque não tem a disponibilidade financeira. Tá. E no caso das creches aqui, vocês têm aí o CEP, os endereços, que eu sei que é na proximidade de outras creches, entendeu? Certo. Que eu já vi o prefeito falar. Vocês têm o CEP ou o endereço desses imóveis já ou não, ainda não? Temos. Foi aberto um credenciamento, tá? Com um chamamento público, onde todos os interessados manifestassem interesse. Foi selecionado, nós tivemos 91 que manifestaram interesse, 91 imóveis. Desses 91, houve uma pré-seleção de 55 imóveis. Desses 55, restaram 13, que agora nós estamos na fase final de o engenheiro, o arquiteto fazendo visita, fazendo avaliação desses imóveis. Então, nós estamos nessa fase dos 13, que a gente vai ver esses 3 que está previsto para esses 13, estimado nesses 5 milhões. Tá. E vocês têm acesso, a gente tem como ter acesso a o CEP, o endereço, ou o CEP, pelo menos, desses imóveis? Isso é público, nós temos um processo lá de credenciamento, não tem problema não, quem tiver interesse. Nós temos, é público dos 91, todo o andamento do processo nós temos disponível, isso está lá na Comissão Permanente de Licitações. Tá, ok. Nessa fase. Tá, uma outra pergunta. No caso do PROCON, entendeu? Eu tinha dúvidas sobre os valores, foi até isso que eu questionei aqui o Cordeiro, ele me falou, eu vi os valores aqui. Eu tinha perguntado o que seria, no que instrumento, porque está marcado lá, né, o que será melhorado na estrutura do PROCON. É estrutura física ou... Equipamentos, principalmente computadores. Informatização, equipamentos de informação da tecnologia. De informação. Eu não somei aqui, mas você tem um montante de qual que é o valor total? Do PROCON? 55. 55 mil reais? 55 mil.
Ah, então é provável que não tenha. E deixa eu só aproveitando, porque já que está nisso daí, eu sei que tem um projeto lá na Câmara do Estado, ele já... projeto lei, né? Entendeu? Acho que é de um deputado. E ele já foi passado em todas as comissões já deram um aval parecer favorável, em todos deram, entendeu? Então, ele está no andamento da casa para entrar em votação. E que aí, no caso, ele saindo em votação, eu estou acompanhando ele, talvez ele saia esse ano, mas o ano que vem, né? Que vai ser obrigatório a instalação de uma sede fixa do PROCON em todo local, entendeu? Tanto faz shopping ou centro da cidade, que seja, que tenha mais de 65 estabelecimentos, tanto faz comércio, banco, entendeu? E já está tudo em andamento, já passou em todas as sessões, né? Foi votado, está em todas as comissões, deram parecer favorável, né? E se caso saia, entendeu? Que eu acredito, pelo que eu estou acompanhando, vai estar saindo, entendeu? Isso em forma de lei. Franca, por exemplo, já está mais ou menos programada, o que vai ser feito aqui não vai interferir em nada, porque seja obrigado a ter uma sede do PROCON no centro de Franca? Olha, isso que está sendo feito agora vai... assim, saindo esse projeto, tendo essa legislação vigente, ela chegando, nós vamos ter que cumprir. Então, assim, isso é uma ação que independe dessa outra que está... então, independente de vocês, por exemplo, vamos dizer assim, não vai ser dinheiro perdido que vai ser colocado lá se sair essa lei no começo do ano, né? Não, absolutamente não. E aproveitando, uma reivindicação da cidadã, assim, um PROCON, sede fixa no centro, viu, gente? Que tá, inclusive, até no corpo da própria lei, dessa lei que está lá rodando, está escrito que a maioria das cidades estão descentralizando os PROCONs. E por isso está havendo a necessidade de uma lei. Franca, eu acho que enquadra nisso, viu, Ney? Se você puder olhar com carinho, tá? Você deve estar lembrado de falar desse assunto. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, gente. Sim. No caso do pronto-socorro, né, que eu vi ali que a verba não é para o pronto-socorro Álvaro Azul, é para o pronto-socorro do aeroporto, né? Isso, para acabar de fazer a aquisição dos equipamentos para a instalação do novo pronto-socorro do aeroporto 1. Tá. Para aquele pronto-socorro lá, entendeu? Não tem nada direcionado em alguma coisa aí, entendeu? No quesito de uma farmácia, porque eu sei que o espaço físico já foi deixado na outra gestão, para que tenha a implantação de uma farmácia, que eu acho que já foi até pedido de uns vereadores aqui, entendeu? É uma farmácia, no caso, lá dentro do pronto-socorro, porque uma privada eu sei que tem na porta, entendeu? Mas, assim, uma lá dentro mesmo, entendeu? Que eu, comunista, eu acredito, assim, eu trabalhei mais de 20 anos na área da saúde, então eu, como diz, eu sei falar mais ou menos, que a pessoa vai lá na sexta-feira, mas saindo fora do conteúdo aqui, ela vai lá na sexta-feira, pega a medicação, ela toma a medicação lá e vai embora para casa. Só que ela vai sem o dinheiro, ela vai sem o recurso para comprar um remédio amoxicilina, entendeu? Que ela encontraria nas farmácias se estivesse aberta. Ela vai, o remédio no sábado, na madrugada do sábado para domingo, acaba o efeito. Ela volta para lá. Eu acredito que é uma das causas que até sobrecarrega muito, porque ela não tem um recurso para poder estar adquirindo a medicação que ela tem, e tanto recurso como a facilidade, no caso, a gratuidade que ela tem no meio da semana, entendeu? E a do Janjão é bem fora de mão, às vezes, dependendo, para abranger Franca toda, né? Aí, nesse sentido, assim, cutucando num assunto que não diz muito respeito aqui, mas só para dar uma chacoalhada, uma lembrada. Mas se você vê, né? Nós temos uma certa dificuldade com relação nós, inclusive, estamos suplementando 600 mil reais de distribuição, justamente para medicamentos. Tá certo que lá no pronto-socorro ainda não tem um posto de distribuição de medicamentos, mas para abastecer toda a rede. Nós estamos aqui nesse remanejamento fazendo a previsão de 600 mil. Então, de medicamento o posto que você fala no Janjão lá dentro, no Janjão que eu falo, no Álvaro Azul. Para suprir a distribuição em todo o sistema. Lá no pronto-socorro Álvaro Azul ainda não tem um posto de distribuição. Então, porque quando foi fechado o ano passado na outra gestão, porque gestão é uma sequência, né, entendeu? Você não pode ficar pagar o que foi feito, né? Entendeu? Gestão é uma sequência. Então, pensando na sequência, foi deixado para outra gestão, se eu não me engano, que eu desde a outra gestão que eu cobro isso, uma parte, eu não sei o que foi feito dessa sala lá, entendeu? Mas uma parte física teria separado para farmácia, entendeu? Para distribuição de remédio, medicamento lá dentro, entendeu? Aí isso foi feito na outra. Agora, se está sendo usada, eu não sei, né? Mas no caso do medicamento já tem a verba, então falta só uma farmacêutico, né? Veja bem, isso aqui, esses 600 mil é para suprir a necessidade dos postos já existentes. Lá estaria fora. Infelizmente, a assistência farmacêutica ainda falta bastante recurso financeiro para suprir essa necessidade. E uma dessas verbas aqui não dá para remanejar para isso?
Não é simples assim. Não. Depende de todo um outro estudo e toda uma demanda, tá? A demanda eu acho que tem, né? Estudos do financiamento da assistência farmacêutica básica, ela hoje, atualmente, ela é insuficiente, muito insuficiente, considerando das 3 esferas de governo, tanto do federal quanto do estadual e do municipal. Falta recurso financeiro para isso. Vereadores, vamos correr atrás, né? Vamos lá, voltando aqui. Então, anota aí. Ué, acho que era só isso. Obrigada, viu, Neide, pelo esclarecimento. E eu agradeço se pudesse fazer alguma coisa dentro disso que eu pus. Tá certo. Tá? Okay. Obrigada. Senhor presidente. Sim, vereador Daniel. Só para sanar uma dúvida, secretária, é questão técnica, mas que me preocupa. Nós estamos em plena campanha contra o câncer, outubro rosa, né? Certo. E hoje, inclusive, estou usando uma fita simbolizando isso. Nós estamos anulando uma despesa aqui de R$450 mil, a manutenção do fundo FAEC, câncer uterino e outros, fundo SUS. O que nós temos hoje no município, se nós estamos anulando 450 mil, é suficiente para nós chegarmos ao final do ano e manter esse atendimento a contento? É a primeira. Já vou fazer tudo na sequência. Nós estamos também aqui anulando R$200 mil em despesas da manutenção e incentivo ao programa HIV, AIDS e DST, do Fundo SUS. Uhum. O serviço ou o dinheiro que nós temos disponível em outra dotação orçamentária é suficiente para manter o serviço a contento em nossa cidade? As duas questões. Certo, vereador. O que eu falei logo no início, assim, esse remanejamento de recursos, ele não está fazendo, assim, surtindo uma implicação em deixar de executar nenhum serviço. Realmente, assim, o do FAEC, de câncer uterino, nós tínhamos uma previsão que tivesse uma valorização na tabela SUS e, assim, coisa que não se efetivou. Nenhuma das ações do FAEC, com essa anulação, está deixando de ser executado. A mesma coisa com o DST. O DST vem um repasse a cada trimestre e esse 200 mil que a gente tinha alocado seria para remanejamento do espaço físico. Isso continua em planejamento, é intenção de viabilizar, mas que não deu para ser efetivado esse ano. Então, esse recurso estava lá, orçamentário, ele estava lá sem utilização. Tá certo? E aí, na saúde mesmo, nós anulamos realmente aquilo que não teve condição de ser viabilizado e estamos suplementando nas áreas que nós vamos estar. Inclusive, o senhor falou da campanha do câncer, nós estamos em plena campanha, nós estamos, inclusive, fortalecendo exames médico-hospitalares, mamografia, ressonância. Então, na saúde, nós estamos suplementando onde a gente está vendo que tem uma maior necessidade, tá? Onde tem uma demanda reprimida. Nós estamos tentando suprir isso. Então, em suma, nós teremos condições de levar o orçamento no que tange à saúde, ao câncer, a HIV, certo. DST. As ações não estão sendo prejudicadas com esse remanejamento. Não serão prejudicadas. Não. Só isso, obrigado. Vereador Vergara. Presidente, eu gostaria de indagar o seguinte: nós temos nesse projeto 2 recursos de crédito adicional especial e que ontem, após a reunião com a secretária, a Neide, nos pairou essa dúvida. Primeiro, o artigo 3º, crédito adicional especial, aquisição de 13 imóveis para a creche, no valor de 5 milhões. Entendo eu que as creches hoje, elas vão ser construídas em bairros periféricos, e se você fizer uma média aqui, cada imóvel desse aí vai ficar aproximadamente R$500 mil. Qual é o prejuízo se nós destacarmos o artigo 3º e o 4º também e votar em projetos específicos no momento que tiver avaliado todos os imóveis que forem adquiridos, no caso do artigo 3º, que é o crédito adicional especial para a compra dos imóveis para creche,
E o artigo 4º também crédito adicional especial no valor de 3.500.000 para a compra do almoxerifado para educação. Isso nos daria uma maior segurança, uma transparência para o governo, se nós destacarmos esses dois artigos e votássemos no momento adequado, cada um com seus levantamentos, com a sua avaliação de cada imóvel já pronto. Traria algum prejuízo se isso não fosse destacado e votado num projeto específico? Bom, eu não vejo, porque na verdade talvez falta vocês assim aferirem, eu não trouxe isso aqui, mas os dois já têm um processo na fase final que não vai mudar a situação de agora, os dados que a gente tem agora e posteriormente. Em se tratando que a gente teria que fazer todos os procedimentos novamente, audiências públicas, tanto do executivo, do legislativo, isso aqui está sendo conduzido com a maior transparência. Não tenho dificuldade em fazer qualquer demonstração, se for trazer o processo para vocês aferirem aqui. Até porque é da Casa Creche, já há meses atrás que a gente está trabalhando nisso e está nessa fase final. Porque, na realidade, no caso das casas creche, que é o artigo 3º, isso serão todas implantadas em 2014. Exige, Vergara, toda uma sistemática da gente fazer isso, né? Em termos assim, de abrir o credenciamento, de fazer um chamamento público, a população fazer esse credenciamento, e a intenção é de fazer essa aquisição nesse ano ainda e iniciar as adequações nesse ano. Inclusive, a gente já, para as adequações, nós temos previsão orçamentária. Nós não temos, como você viu, a abertura de crédito especial, porque a gente realmente não tinha uma despesa assim prevista, mas a reforma nós temos. E, além disso, nós temos toda a exigência do cumprimento dos 25% de recursos na educação. Certo. Tá? Isso está dentro do planejamento também. Nós estamos contando em executar isso esse ano. E a preocupação vem... Cadê o Radaeli? Doutor Radaeli? A minha preocupação, veja só, a Casa Pop, que foi alugada aí para acolher os Centro pessoas, Pop. Centro Pop, na realidade, se fosse um projeto específico, com certeza teria ouvido a vizinhança, o chamado impacto de vizinhança, se as pessoas estariam felizes com aquela casa, e na realidade não deu, e hoje a imprensa está mostrando que a vizinhança está apavorada. Acredito eu que isso não vai acontecer na questão de uma creche, mas eu acho que seria oportuno uma sensibilidade por parte do governo, se ele se resguardar e dar a oportunidade, tanto para a Câmara e para ele, que a gente discutisse isso num projeto específico, na compra das casas e na compra desse galpão aí, com avaliação. Isso tudo já tem, viu, Vergara? Eu até te convido a ir lá. Não, eu até entendi ontem que você disse isso, que já era 90, foi avaliada, 91. Sobraram aí 13 residências. Mas para nós estamos votando realmente no escuro. Por quê? Isso não deveria ser trazido aqui, nós estamos votando um projeto de recursos, remanejamento de recursos. Não estaria avaliação mesmo do imóvel. Por isso que eu estou convidando. Será que não seria melhor um projeto específico com as avaliações de cada imóvel, de cada região? Porque não desvalorizando o Jardim Aeroporto, mas acredito que comprar uma casa no Jardim Aeroporto por 500 mil seria muito. Então, eu acho que os 5 milhões acaba estando uma previsão acima. E se for isso o pensamento do governo, de realmente fazer uma média para cima. Então, por isso eu entendo e quero perguntar ao presidente da sessão, a Dermes, e você como a nossa secretária de Finanças, se é possível, se não vai trazer nenhum prejuízo, porque imediatamente o prefeito pode encaminhar esses dois projetos
com análise de cada imóvel, análise desse barracão, que com certeza teremos uma outra tratativa e não vamos votar aí no escuro. Eu sugiro, se você me permite, até de uma forma técnica e para a gente conduzir da melhor forma possível, porque isso aqui, o que nós estamos fazendo? Remanejamento no orçamento. A efetivação, de fato, da desapropriação, ele vai ser trazido novamente para a Câmara, desses imóveis em apartado um por um, onde vai ser o momento de avaliação, tá certo? Então, aqui nós só estamos antecipando, assim, nós estamos fazendo um processo normal da situação, mas esses imóveis vão ser, cada processo individualizado de cada imóvel vai ser trazido novamente para apreciação do Legislativo. Então, se me permite, assim, tecnicamente, a sugestão é que fosse aprovado o remanejamento orçamentário até porque vocês ainda têm o momento da apreciação. Se quiser fazer, a gente pode até elaborar em tempo, assim, encaminhar para vocês tempo suficiente para análise, né, dos processos. Se quiserem fazer a visitação dos imóveis, a gente já disponibiliza isso então, junto. Eu sugiro isso. É essa oportunidade que eu estou entendendo que seria necessário e importante para que a gente não estivesse votando realmente no escuro. Veja só. Se vocês não aprovarem a desapropriação oportunamente, ela não vai se efetivar. Esse remanejamento não vai ter efeito. Tá certo? O que vai depender aqui, para a gente estar conduzindo em outra fase, junto ao jurídico, primeira coisa, se eu for prever uma despesa, ela tem que estar com uma previsão orçamentária. Eu tenho que ter uma dotação orçamentária suficiente que eu possa indicar. Então, isso não está sendo efetivado ainda, tá certo? Nós só estamos disponibilizando a dotação orçamentária. Em termos do barracão, a mesma situação. Sim, mesma situação. Em relação ao barracão, hoje eu falava rapidamente com o Radaeli, a Prefeitura fez todas as análises de que ela não tem nenhum imóvel que poderia acolher onde pudesse armazenar em outro local sem fazer aquisição. Foi feito exaustivamente, inclusive pela equipe da Secretaria de Educação, que assim, enquanto secretário de Finanças, eu recebo os pedidos lá. Então, visitação técnica de várias pessoas, do arquiteto, engenheiro, inclusive a educação conta com uma arquiteta lá dentro. Então, eles estão. Hoje, o armazenamento de gêneros alimentícios está assim fragmentado em vários locais e em um local insuficiente. O que eles estão pleiteando? Que seja um espaço adequado, onde faça o armazenamento, inclusive o treinamento, como uma cozinha experimental, testagem de alimentos, de abordagem para inserir na merenda escolar mesmo. Então, é isso que eles estão pleiteando para nós. Igual situação, é dotação orçamentária agora e depois tem ser encaminhado novamente para apreciação, possibilidade de visita. Tudo. Em relação a isso, eu agradeço as suas explicações, mas você sabe que a gente acaba votando no escuro sem saber o futuro. A última coisa, nada e nenhuma afronta em relação à sua secretaria e nem ao governo. Eu, o vereador Cordeiro e o vereador Márcio, nós vamos fazer alguns requerimentos das verbas. O Radaeli citou uma verba que foi cancelada, dos motivos do cancelamento, mas pura e simplesmente para a gente ter claro a relação que o município mantém ou com o Estado ou com o governo federal. Certo. É um prazer, nós estamos ali para transparência mesmo, responderemos com maior tranquilidade. Vereador Vergara, só para... Ficou claro, você e o Radaeli, a respeito desses destaques que vocês estão querendo propor, ficou claro? Para mim ficou, tranquilo. Eu só queria saber se os destaques não poderiam trazer prejuízo para o governo nesse momento. Eu acho que amarra, justamente o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a dotação orçamentária. Quando for adquirido o imóvel, e me causa uma preocupação, isso que Vossa Excelência disse, a respeito do Centro Pop. Porque se fosse ouvida a população, Franca teria muita dificuldade de encontrar um local para adequar o Centro Pop, que é um projeto junto com o governo federal. Está em São Paulo, eu vi, quando nós estávamos em São Paulo, um prédio
inteiro, onde funciona um centro pop muito bem adequado. Se você perguntar na vizinhança, inclusive no hotel que nós estava eu, o vereador Lercinho e o Zezinho, eles não queriam, porque o pessoal já saía dali, já saía pedindo. Então, quando foi votado o CDP, nós não éramos vereador, acredito que ninguém que está aqui presente era vereador, deve ter dado a mesma. Eu lembro que na época houve uma movimentação que ninguém queria o CDP, que é a casa de detenção, né, o centro de detenção provisório, perto de sua residência. Então, eu acho que, no caso, eu acho que esse destaque, como cada desapropriação, cada compra, inclusive o barracão para compra da merenda escolar, vai ter que passar pela Câmara. Nós vamos ter. Então, acho que você fez observação dos destaques que você e Vossa Excelência, o Radaeli, ia apresentar. Eu acho que nós poderíamos aprovar da forma que está, depois vai ser a análise de cada. Porque a aprovação da compra, depois ela é individualizada, concorda? De cada desapropriação. Vereador Cordeiro? Isso. Vereador Márcio, também vai fazer uso da palavra? Eu gostaria. Só para registrar, por causa do tempo, o vereador Bahia vai fazer uso da palavra? Pode falar, Cordeiro. Eu gostaria só de salientar, falar das palavras do Vergara, mas acontece o seguinte: eu vejo que ainda há tempo, Neide, eu entendo, da gente ter essa lisura, essa coisa que vocês estão colocando para a gente, porque já você me colocou, talvez eu queria perguntar, que era a questão da gente conhecer isso aí. Mas eu sugeri ao presidente que nós também, de acordo com esses imóveis, até conhecêssemos, uma comissão na casa, para conhecermos mais próximo esses imóveis depois, até sugerirmos, que a gente está no comércio 24 horas, sugerimos algumas dicas, algumas coisas importantes para a compra desse CD, no caso seria um centro de distribuição, até para calhar junto para colaborar, né, com essa compra desse imóvel mais barato, local decente, local que também dá para fazer tudo que nós estamos comentando, a cozinha e tudo. Mas eu acho que dá tempo sim, eu acho que nós temos condições de montar uma comissão aqui para acompanhar e até fazer uma coisa com mais lisura para a Câmara e para o povão que nos pergunta a todos os momentos o porquê esse valor, porquê, não entendeu? Então nós temos que ter consciência do voto, que jamais o vereador votaria contra uma creche e contra uma coisa que é benefício da sociedade. Então por isso que eu gostaria de ter essa lisura. Vereador Márcio do Flora. Boa tarde, Neide. Não estava aqui, mas estava ouvindo no gabinete a pergunta dos colegas vereadores. Realmente a peça orçamentária é uma peça muito complexa, né? E vejo que não sou só eu que tenho dúvidas, mas é uma dúvida de todos os vereadores, não só dos vereadores, da população também. Estava ouvindo as perguntas da Rejane. Ontem, Neide, e hoje você reafirmou novamente, que todo esse remanejamento, praticamente todo, ele está saindo de convênios não efetivados. A minha pergunta são duas, mas na verdade a primeira, esses valores que estão constando aqui, ele seria a contrapartida do município caso esse convênio tivesse sido efetuado? Por exemplo, obras e instalações, 3.002.000, aquisição de equipamento ultrassom, 605.000. Isso são valores da contrapartida da prefeitura? Esses são valores com previsão do repasse da União, que a gente teria. Normalmente os convênios, eu não vou saber te falar exato, varia assim, de às vezes 10%, 20%, dependendo de cada convênio que é firmado. O do convênio do ultrassom era 20%. Como nós estávamos previsto isso, como não se efetivou, até no final de 2012 nós já adquirimos um aparelho de ultrassom. Tá? Então, se vier, seria para repor, estender, e também para as unidades novas, da UPA, né, que está do aeroporto, UPA do Anita, que tem essa previsão. No centro de diagnóstico, nós já fizemos a reposição do aparelho de ultrassom. Igualmente, também tem um convênio de aquisição de aparelho de raio-x, que também já foi adquirido com recurso próprio. O outro que eu citei, porque 3 não milhões... Pode faltar o recurso, a gente tem que ver de algum lugar, a gente tem que... Esse que eu citei aqui, 3 milhões na recuperação de áreas degradadas, de combate a sorocas, 3 milhões e 2 na ação Fundo de Urbanização e Obras Municipais, né, no artigo 6º, logo no início. Tá, esse seria de recurso próprio. Estava alocado, não é convênio, era recurso próprio. Então aqui nós temos recursos que viriam da União e outros que não.
poucos... Que não que seria da União só esse 3 milhões? Que não seria da União. A maior parte é da União. Tudo que não foi efetivado. Então, mas aí fica a minha dúvida. Se são recursos que não vieram, como que eles podem ser remanejados? Se esses recursos eles não se efetivaram, não vieram. Certo. Então eu tenho aqui, esse que eu citei, 605 mil, por exemplo, para aquisição de ultrassom. Ele não veio, como que eu posso repassar ele para uma outra rubrica se efetivamente esse recurso não veio? Eu poderia, porque eu não estou alterando o valor do orçamento, tá certo? Ele está elementado e isso a maior parte que está sendo suprido com recurso próprio. Então certo? Existe um superávit na arrecadação. Existe superávit, não seríamos inconsequentes de fazer um remanejamento onde a gente não tivesse essa previsão. Não, tá porque eu falo só da... Você viu que o maior valor, a gente está fazendo a previsão, é com pessoal mesmo. Isso não quer dizer que é só a contratação de pessoal. Tem várias situações de pessoal que, infelizmente, assim, é difícil da gente prever. Por exemplo, sentenças judiciais, contratação por tempo determinado, que há uma rotatividade assim grande, isso gera encargos que a gente não consegue prever. Tá certo? O próprio previsão de aumento, quando nós trabalhamos com orçamento, nós fizemos uma previsão de correção, ela foi a maior. Então, somando isso, nós não podemos deixar desguarnecido. O que é a preocupação? Pessoal por exemplo, nós temos que honrar, chega dezembro, 13º, a gente tem superávit suficiente para isso, para repor. Vereador Bahia. Boa tarde a todos. Esse projeto aqui, no meu entendimento, ele é um projeto de efeito guarda-chuva. Esse projeto é da mesma natureza do projeto que aconteceu em 2009, que juntaram um monte de projetos numa lei só, junto com o recapeamento asfalto do Marambaia, reforma de Oxico, creche do Jardim Palestina. Foram 10 obras, na verdade, numa lei só. E eu gostaria de nós votar com mais franqueza, se nós votasse cada projeto desses aqui, independentemente de votar nesse pacotão geral. E esse pacotão, ele pode ser complicado, é a maior polêmica do mundo, se a base hoje não tem o conhecimento. Teve até carro de som, falando dos vereadores na ocasião. Então nós temos que prestar atenção. Por que não manda de um por um? Manda de um por um para nós estudar melhor, ter a convicção do que está voltando. Porque, olha, dizem, eu não li ainda, porque não tive tempo de ler, pelo problema que vem acontecendo com a minha família nesses dias. Mas eu estava conversando com o VH, eles têm uma casa no aeroporto aqui, com valor de 500 mil reais, é verdade? Procede isso aí? Foi como exemplo. Tudo bem. Mas eu gostaria que vocês ponham as barbas de molho. Porque é o seguinte, um erro aqui acaba com a vida política. O Lecinho lembra que estava na legislatura passada, e votamos de um por um. E não teve problema nenhum. Votamos com garantia, com segurança. Ninguém é contra nada aqui. Eu não sou contra nada. Mas se votarmos de um por um, antes de aprovar esse projeto de efeito guarda-chuva, que isso aqui é um projeto de efeito guarda-chuva, no meu entendimento. Mas cabe a vocês. Se for o que eu estou entendendo, esse projeto é só para mexer no dinheiro. A compra ainda não veio. Na hora da compra é que nós vamos ver isso daí. Concordo com você. Veio para comprar, nós vamos lá, vamos visitar a obra, ver quanto que é, se está dentro do preço. Aí sim, entendeu? Mas eu acho que agora, apesar que nós vamos votar hoje, o orçamento de 2 cidades pequenas, né? Vai para você ver. Mas, do jeito que foi explicado ontem pela Neide lá, eu peguei no final, nem não comentei, não vejo problema de deixar as verbas liberadas e garantidas. A questão de comprar, eu acho que é diferente. Laércio, é um projeto de 34 milhões de reais.
É milhões. Nós não estamos falando de 1.000. Nós estamos falando de milhões. Se vocês quiserem votar, vocês votam tranquilamente. Mas eu já falo desde já. O meu voto é não. Do jeito que está aqui. Se vir separado, eu vou votar tranquilamente. Mas de ser feito o guarda-chuva aqui, eu não voto. Com a palavra. O vereador Claudinei da Rocha. Sabemos do problema que o nosso amigo Bahia passou devido à perca de uma cunhada, mas ontem o governo nos chamou, foi muito bem explicado, e eu creio que é a primeira fase de votação, e na concretização, creio que voltará para casa, e cabe a nós, né, votar sim ou não, aprovando ou não, né, na segunda fase. Então, é uma primeira fase, já foi muito bem explicado para quem compareceu na reunião. Então, eu votarei sim e votarei com segurança. Mais algum vereador querendo fazer observação? Porque já são 14h04. Quero fazer uma pequena e a última também intervenção. Rápido, porque acabou o nosso tempo, que nós temos que abrir a sessão. Essa questão da compra dos imóveis, que eu já votei vendendo, achei muito ruim, acho ela boa, mas precisa vir bem especificada, quero ver melhor, porque por causa de 5 minutos nós deixamos de comprar o prédio do Charme. O Rui saiu, daí 5 minutos nós votou, e faltou um voto naquela época. Então, às vezes também a gente tem que analisar desse lado aí, para ver o jeito que fica mais... Só para deixar claro que nós temos que aproveitar a secretária aqui para fazer pergunta. A discussão, nós vamos discutir o projeto, que 5 minutos nós vamos abrir a sessão. É a última pergunta, então, para a gente encerrar, que já deu a nossa hora. Não dá, porque já deu o horário. É só um questionamento para audiência pública. Acredito que... Não pode, por causa de horário. É 1 hora só para uma audiência pública, num porte desse. Alguma dúvida que teve, nós tivemos... Ontem no gabinete do prefeito, a secretária Neide esteve, os 34 milhões é um valor significativo, mas se nós considerarmos num orçamento de 580 milhões de reais, é 6% do orçamento. Então, eu não vejo para fazer tanta balbúrdia, nem criar nenhum celeuma em torno, porque a coisa está muito transparente. Portanto, acredito eu que ninguém é obrigado aí, quando o prefeito convida, não é convocado, é convidado, mas ali foi sanado todos os problemas. Eu não tenho nenhuma dúvida em votar o projeto, eu acredito que está partindo sim do bom senso, até da democracia em convidar os vereadores, inclusive, diga-se de passagem, o Márcio do Flórida, Vergara, que são mais, são vereadores de oposição, assim eu posso dizer, e num ato de democracia, até me surpreendi em ver o Márcio lá, Márcio, e realmente mostra uma oposição responsável, porque tenho certeza que algumas dúvidas suas foram sanadas, tá? Então eu acho que realmente é um projeto tranquilo. Agora, se a gente quiser fazer um celeuma em torno disso, é muito fácil, assim como se quiser votar também é muito tranquilo. Então, parabéns mais uma vez você de ter até comparecido essa audiência, também que é pertinente à tua pasta, mas eu acho que não há intranquilidade para votar o projeto. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Última pergunta. Tá, rapidinho. 1 minuto. Neide, não, rapidinho. Neide, eu gostaria de saber que esses 80 milhões aqui, ele não vai fazer falta para o CAPS. Esses 80 milhões aqui, de manutenção do fundo, que vai para o fundo, e que ele está saindo do CAPS, é isso? É 80 milhões aí. É 80 mil. 80 mil, desculpa, eu falei errado, é 80 mil, desculpa. Até porque o CAPS ele é mantido com o fundo da média e alta complexidade. Isso aqui era convênio apartado que estava previsto que não veio. Mas as ações do CAPS estão preservadas dentro das atividades dele normal, não vai prejudicar. Tá. Inclusive tem outros convênios assim em andamento, inclusive para uma implementação bem maior na área de saúde mental, que a gente está aguardando também. Tá. Desses 34 milhões, 24 milhões é para a folha de pagamento do funcionário e 10 milhões que é para o restante, é isso? Tá. E só uma coisa, Adermes, presidente da mesa, eu gostaria que esse tipo de audiência, eu não sei, porque para a gente assim é mais, que tivesse um espaço maior, não 1 hora antes da sessão ordinária, entendeu? É uma sugestão minha que eu deixo aqui, tá? Obrigada. Obrigado. Essa audiência, Regiane, é marcada geralmente pela presidência da Câmara, então é feito nesse horário porque já teve, essa é a terceira audiência para discussão do orçamento. Teve uma realizada pelo Executivo, que foi feito lá no Teatro de Bolso,
na prefeitura, que é publicado, e a população, é uma audiência que a população pode ir e fazer, igual foi feito aqui na Câmara. Teve uma para os vereadores, para sanar a dúvida, entre eles estava, que nem disse o Mar Garcia, o vereador Vergara e o Márcio do Flora, que eles puderam discutir, e hoje a secretária, hoje é uma audiência da Câmara, e a secretária esteve aqui presente para dirimir todas as dúvidas. Como o Mar Garcia disse, e eu acho que nós estamos fazendo um remanejamento de verba, uma transferência. A efetivação que a compra, vamos colocar mais polêmico que pode ser dentro desse projeto, a aquisição do imóvel, o que é? A aquisição da casa creche, a aquisição do imóvel para a merenda, o Lercim disse, e o projeto virá para a Câmara, Bahia, nós vamos estar discutindo a localização do imóvel, que vai ser apresentado pelo Executivo, então vai ser a votação individualizada. Então, eu acredito que, para mim é tranquilo, vou votar favorável ao projeto, poderia fazer algumas observações de transferência. Vamos supor, sou ligado à área de turismo e sei a importância do turismo para o desenvolvimento da geração de renda e emprego. Só um minutinho. Então, foi retirado, mas eu entendo, porque é um projeto, na minha opinião, extremamente social, conforme estava até conversando com a Patrícia, tamanhos recursos que foram alocados até de infraestrutura urbana para a área de educação e saúde. Posso falar, nós vamos, o presidente, o Gé Pereira ainda não chegou para abrir a sessão, então nós vamos aproveitar, se alguém tiver mais alguma dúvida, Bahia. A casa que foi alugada para dar comida aos mendigos, ela está custando 30 mil reais de aluguel? É centro pobre. Eu tenho... se não me falha a memória, acho que é 5 mil reais mês. Ah, justamente. 5 mil reais de aluguel, né? Nós temos vários imóveis e agora, assim, mas acredito que é isso, sim, se não me falha, sujeita a confirmação. Acho que é em torno de 5 mil a casa. Essa isso. Casa, tem informação de quantos metros quadrados ela possui? Existe, vereador, eu convido o senhor a ir lá e conhecer todo o processo, que lá tem todas as informações de solicitação. Não, mas a senhora que locou a casa, eu fiz a pergunta direta à senhora. Oi? A senhora que fez a locação, foi a senhora que mexe com... É o chefe de finanças. Então eu estou perguntando à senhora que a senhora pode praticamente me dar uma resposta mais concreta de quantos metros tem essa casa, porque quando a gente vai colocar um imóvel, a gente tem que perguntar quantos metros que tem a casa, quantos cômodos que tem. O senhor até me desculpa, porque assim, como é um projeto voltado, assim, não é totalmente o desenvolvimento do projeto em si, está voltado à Secretaria de Ação Social, que seguramente estaria com todas as informações, assim, com propriedade para dizer para o senhor, inclusive de ações, parte técnica, né, de assistência a essa população. Agora, para mim, vem assim, já todas as informações, papel, e assim, a gente tem vários imóveis, às vezes dá para confundir o valor. Eu acredito que é em torno de 5 mil, reforço para o senhor. Mas deveria... a senhora participar... Secretária, deveria a senhora estar sabendo... Mas a senhora deveria estar sabendo de quantos reais que foi locado, a metragem, porque a senhora que mexe no dinheiro da nossa cidade. Por isso que eu fiz a pergunta a Vossa Senhoria. Só isso. Bom, vamos encerrar então nossa audiência pública. A secretária, você vai poder ter outro compromisso, né? Aí nós podemos fazer a discussão em relação a esse projeto durante a votação do projeto. Se eu não me engano, é o primeiro item da... Então, ela vai poder ficar mais um pouco até para dirimir alguma eventual dúvida que ocorra. Bom, nada mais... Eu vou presidir a sessão. Ele fica sentado. Só para uma observação, a Patrícia me alertou aqui, tinha 199 pessoas online aqui, um horário fora do nosso... da sessão. Está dando mais audiência do que... Então, agradeço a todos pela presença, dou por encerrada essa audiência pública que versou sobre o projeto de lei 2308,
238/2013, de autoria do prefeito, que autoriza a abertura de créditos adicionais do orçamento fiscal 2013 e altera o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências.